O nosso papo de hoje é sobre o ETF VXUS e a sua estratégia que exclui os Estados Unidos. Será que isso faz sentido? Fica até o final do vídeo de hoje que a gente vai dar uma olhadinha nele. Fala galera, aqui é o Felipe. Nesse canal a gente fala de investimentos e educação financeira. Se você gostar desse vídeo, considere se inscrever e deixar o seu like. Esse ETF VXUS, ele é gerido pela Vanguard, é um ETF lá da Bolsa Americana. Ele tem uma estratégia que ele investe em ações aí do mundo inteiro, mas ele exclui Estados Unidos. Estados Unidos é um dos países que mais trouxe retorno nas bolsas do mundo inteiro. Então será que faz sentido ter um ETF que exclui Estados Unidos, que faz todas as empresas do mundo menos Estados Unidos? A gente vai ver isso hoje, eu vou dar uma analisada completa nesse ETF. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de investimentos, é apenas uma análise pessoal. O ETF VXUS é um ETF que é gerido pela gestora Vanguard. Atualmente esse ETF ele tem 8.688 ações dentro dele. Então, como eu disse para vocês, ele é um ETF que ele compra as bolsas do mundo inteiro, mercados emergentes e mercados já desenvolvidos, e aí ele exclui Estados Unidos, certo? Se a gente for olhar aqui como que ele está dividido, a gente pode perceber que ele tem aqui 39% na Europa, 27% em mercados emergentes, 26% no Pacífico, entre outras localizações que ele tem aqui. Então a gente já pode perceber que é um ETF que ele concentra mais em Europa. Por ele excluir os Estados Unidos, ele concentra mais em Europa. O país que mais tem uma posição maior aqui é o Japão, com 15%. O segundo maior é o Reino Unido, com 9%. China, 7%. Canadá, 7%. Entre outros aqui. Se a gente for olhar quais são as 10 maiores posições aqui, a gente vai ver que tem Taiwan Semicondutores, que é uma empresa lá de Taiwan que fabrica esses chips semicondutores. Novo Nordisk, que é a farmacêutica. A Tencent, a gente vai ter a Nestlé, que é uma empresa lá da França. AstraZeneca, Alibaba, Samsung, entre outros. Então já pode perceber que a composição dele é muito diferente por não conter as empresas americanas. E tem um foco ali em Europa e lá no Pacífico também. Olhando mais alguns números desse ETF, hoje ele custa em torno de $62. Não se preocupe com esse valor, porque você pode comprar fracionado já em algumas corretoras. Metade da cota do ETF, 0,2. Aqui, se você tivesse investido $1.000 há 10 anos, hoje você teria $1.200. Então foi uma valorização bem menor do que se você tivesse incluído as ações da Bolsa Americana aqui. Ele paga dividendos ali trimestralmente. O último pagamento que ele fez foi aqui de 27 centavos de dólares por cota. E aí tá dando um dividend yield aqui aproximadamente de 2,97%. Mas esse é um ETF mais voltado para acumulação, para crescimento. O foco dele não é dividendos. Se eu fosse fazer uma comparação entre esse ETF e um outro ETF, que é o VT, que o ETF VT é o ETF que investe nas ações do mundo inteiro, tanto mercados emergentes quanto mercados desenvolvidos, empresas grandes e pequenas das bolsas. Basicamente, a diferença para o ETF VT é que o VXUS ele pega todas as empresas menos Estados Unidos. Então ele vai pegar o mundo inteiro menos Estados Unidos. Essa é a diferença. E a gente pode ver algumas diferenças de rentabilidade muito grande aqui. Os dois ETFs são geridos pela Vanguard. A gente for olhar a taxa de administração do VXUS é de 0,08%, que é uma taxa barata. O patrimônio que está dentro do ETF é 77 bilhões. Aqui eu estou comparando o retorno que eles tiveram aqui. Eu vou olhar aqui para os últimos 10 anos. A gente pode perceber que o VT rendeu 9% nos últimos 10 anos. Em dólar, obviamente, eu não estou considerando o ganho que você vai ter com a variação do câmbio, né? Mas se a gente for olhar o VXUS, ele rendeu praticamente a metade. Ele rendeu aqui 5,25%, rendeu bem menos, justamente por não conter as ações americanas ali dentro dele ali. E aqui, novamente, as diferenças das primeiras posições de cada um, né? Enquanto no VT você tem as principais ações americanas, que são as que puxam a rentabilidade para cima, né? Apple, Alphabet, Microsoft, Nvidia, Amazon. Já aqui no VEXUS você vai ter outras empresas que também são muito lucrativas, mas que não tiveram valorização tão grande quanto as americanas tiveram. Por último, se eu fosse acrescentar o VXUS dentro de uma carteira de ETFs, eu costumo dividir aqui no canal a minha carteira em 3 partes. 50% um ETF geral, um ETF grande de base neutra, que seria aquela estratégia de núcleo satélite, então ele seria basicamente o núcleo da carteira. 20% em um ETF de renda fixa e outros 30% que seria uma parte livre da carteira, que você poderia investir em outras estratégias. Eu colocaria o VXUS, que exclui Estados Unidos, aqui no VXUS, que para mim não faz sentido você excluir a principal economia do mundo e excluir ela da sua carteira. Para mim não faz sentido. O único cenário para mim que faria sentido aqui seria você fazer uma composição. Você já tem um ETF de Estados Unidos, por exemplo, VO, que foca já nas principais empresas americanas, e aí você querer só dar uma diversificada no mundo. Então você faz uma composição VO
com o VXUS. Aí nesse caso faria sentido. Agora você pensar em uma estratégia que exclua de vez da sua carteira dos Estados Unidos não faz sentido. Então o VXUS, como eu já disse aqui, ele só faz sentido se você fizer uma composição com outros ETFs da Bolsa Americana, por exemplo, VOO ou IVV, que são ali das 500 maiores empresas americanas, e aí você controla a exposição nos Estados Unidos utilizando esse VXUS, certo? Agora, o ETF em si, só você excluir a Bolsa Americana da sua carteira de investimento realmente não faz sentido. É só uma questão de calibrar o peso de quanto de cada um que você vai querer. E aí, me fala, você já conhecia esse ETF VXUS? Você tem ele na sua carteira? Deixe seu comentário aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima.